Gente, estamos aqui no Doutora Ju Sem Filtro com um convidado super especial para vocês, Dr. Fernando Gugel, médico radiologista, que vai conversar com a gente sobre um assuntos assim extremamente palpitantes. Vocês vão gostar. Fiquem até o final. Antes disso, Fernando, muito obrigada por você estar aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui e eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Ju. É um prazer muito grande. Primeiro porque a gente Conterrâneo. que é conterrâneo, contemporâneo, Contemporâneo, na verdade. contemporâneo, né? A gente É, desde a época do desde a época do vestibular que a gente tá junto. vestibular. É. Essa risada vem me alegrando, rapaz. A pessoa ganha a noite com um negócio desse. Mas eu sou radiologista, como foi apresentado já. Atualmente eu estou como presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco. Sou médico radiologista e preceptor da residência na Clínica Lucilo Ávila, Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, aqui em Recife, há 25 anos. Então, eu vim aqui hoje a convite muito especial da Ju para tentar esclarecer algumas coisas e falar um pouco da nossa jornada que A vai ser em agosto. jornada, é isso aí. Ô, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, né, na radiofrequência para o tratamento dos miomas. Você que é pioneiro aí nessa tecnologia. Bem, a radiofrequência não é novidade na medicina, né? Desde o começo do século se usava para tumor de bexiga, fosse usado como ablação em vários métodos para arritmia cardíaca, para tumores hepáticos, tá? A novidade agora é essa questão de utilizar ele na ginecologia e mais especificamente nos miomas uterinos, acoplado a uma agulha. Então essa agulha é a grande sacada. Ela consegue emitir radiofrequência na sua ponta, numa ponta ativa, e a radiofrequência é uma onda eletromagnética que consegue aquecer a estrutura em redor. Então, a estrutura que está sendo submetida à radiofrequência chega a uma temperatura de até 90 graus. Uhum. E essa temperatura faz com que os vasos sanguíneos se fechem e o tecido entre em uma atrofia, né, infarte realmente. E no caso específico dos miomas, esses miomas tendem a diminuir e ficar sem sintomas. E quais são as pacientes assim que a gente pode indicar esse procedimento? Por exemplo, miomas intramurais, subserosos, o pediculado pode cair na cavidade, né? Isso. Então não pode fazer pediculado, né? Exato. Realmente a parte de escolha do A paciente escolha. é uma das principais partes desse procedimento, tá? É um procedimento que deve ser indicado em pacientes que têm poucos miomas, tá? Não muitos. Então, geralmente um útero não mais do que 180 centímetros cúbicos no Hum, total. Geralmente a gente não faz mais do que 5 miomas, de 3 a 5, o ideal é até 3 miomas. E o ideal também é que sejam miomas de até 8 centímetros. 8. 8 Nossa, centímetros miomas grandes, né? consegue-se fazer 8 centímetros. Não se for 3 de 8 centímetros, não. Não, porque vai dar mais de Vai cento e dar mais de oitenta 180 centímetros centímetros cúbicos, exato. cúbicos. Mas se for até um mioma grande de até 8 centímetros. Outra coisa importante é que a esteroscopia ainda continua sendo a principal indicação para Miomas miomas submucosos. submucosos, tá? Então, se esses miomas forem um lasmar um ou dois, que Uhum. exatamente mostra que são miomas que têm pouca probabilidade de dar problema na ressecção esteroscópica, ele tem que ser indicado para esteroscópica. E também, como você falou, os miomas subserosos pediculados, esses aí tem mais indicação de ressecção Ressecção. laparoscópica e não fazer o tratamento com agulha, porque pode realmente complicar. Outra coisa importante é exatamente na triagem fazer um exame bem feito de ultrassom e talvez até ressonância prévia, porque Uhum. você consegue topografar e classificar bem para saber indicar bem a radiofrequência. E também é uma coisa mais rara, mas naquelas pacientes hoje a gente está vendo cada vez mais pacientes menopausados querendo fazer reposição Reposição hormonal. hormonal. Isso, eu tô doida Então, para perguntar isso. pois é. Então Eita, chegou onde eu queria. nessas, paci- nessas pacientes é importante ver os miomas que têm a possibilidade de ser um Sangrar, sarcoma ou né? ter E degeneração, separar. e porque nesses aí, obviamente, não tem indicação de fazer um Indicação. tratamento conservador. Conservador. É porque, na verdade, o que é que a gente percebe muito no dia a dia? As pacientes começam a fazer reposição e começam a ter sangramento de Isso, miomas prévios. isso. E aí a gente fica naquela, faz a reposição e a gente tem, às vezes, a maior dificuldade de fazer elas pararem de sangrar. Né? Às vezes a gente faz progesterona natural micronizada, não para, você passa por uma progestina, ela não para, você passa por uma gestrinona, que é quando às vezes você consegue uma nandrolona fazer ela parar de sangrar. Então não é fácil fazer parar de sangrar na menopausa. Então essa tecnologia podia ajudar muito a gente para a reposição hormonal.
essa é uma excelente indicação, tá? Essas para pacientes. preservar o É porque útero. você vê, essa paciente passou a vida toda com aquele mioma, ou seja, um mioma que provavelmente era pouco Pouco sintomático, sintomático. não causava grandes problemas a ela, e agora que ela chegou na menopausa achando que ia se Se livrar dos livrar, problemas de vez, aí não exatamente, consegue tomar o o hormônio dela, hormônio dela, porque aí o mioma começa a dar risco de dar de sintoma. dar sintoma. Então, essa é uma excelente indicação nesses miomas aí que foram a vida toda em Toda em cima do cima do muro. muro que a gente Aí ficou você segurando. consegue segurar ele, porque a ablação ela resolve cerca de 80% dos sintomas em uma única Uma única sessão sessão. Quando a sessão é repetida, isso aí chega a quase 100%, quando bem indicado bem nesses casos, indicada. tá? O mioma, ele realmente cai em cerca de 50% de volume, é outra coisa que a paciente tem que saber, né? Que o mioma não vai sumir. A maioria das vezes ela vai continuar com o mioma, mas ele vai reduzir 50% do volume dele. E deixa de sangrar com essa redução, porque queimou os vasos. Então, mesmo que reduza, não vai parar de A sangrar maioria das vezes essa redução de 50% é o suficiente para que ele não tenha mais componente intracavitário intracavitário. e que o volume dele não seja significativo. Lembra que eu falei que era até 8 Até centímetros? 8 Então, centímetros. ele vai tornar-se um útero de um tamanho fisiológico Fisiológico. e é o útero e o mioma sem componentes submucosos que causem sintomas. É, outra coisa muito boa é aquela paciente que a gente quer preservar o útero que não tem filhos, né? Exatamente. Então, Então, a gente quer evitar a miomectomia, que vai deixar uma cicatriz uterina, né? E que pode ser um local de implantação no saco gestacional e que seja ruim para a paciente. Então, se a gente fizer para essas pacientes que querem preservar o útero, seria excelente, né? excelente. Também é muito bem indicado nesse caso e também indicado no caso que a paciente tem um mioma com componente submucoso, que você está pensando em fazer uma esteroscopia, uma ressecção esteroscópica. No entanto, esse mioma é muito grande. E às Isso. vezes você já pensa em duas, três Para esteroscopias. poder conseguir fatiando, Isso. fatiando. E às vezes com a radiofrequência você consegue tirar numa vez só. É. Você E faz é a radiofrequência e aí 2 ou 3 meses depois consegue fazer a retirada esteroscópica do do mioma. mioma. E me diga uma coisa, é sob sedação O procedimento ou é é feito no geral? regime de day clinic, tá? É Ah, super bem tolerado. Eu faço com 2 horas a paciente tem alta. tem alta? Tem alta em 2 horas. Lá na clínica a gente tem um bloco cirúrgico só para esses Só para procedimentos. Eu esses só faço procedimentos. radiofrequência e nas mulheres e punção de próstata nos Função homens. de próstata nos homens. A transperineal, Isso, exatamente. que e também precisa de uma sedação, né? Também sedação. De Todos sedação. esses pacientes ficam lá uma E ou o 2 horas no pós, máximo. tem muita dor? Não tem muita dor, porque exatamente a radiofrequência, inclusive, é usada para dor, né? Você Pois sabe, é. a radiofrequência praticamente ela causa uma denervação. E um dos principais efeitos é exatamente esses pacientes que têm dor com a atividade sexual, tem dor por causa do toque, inclusive serve para adenomiose também. Então, Hum. essas pacientes melhoram quase que Serve para instantaneamente. adenomiose também. Em relação à dor, é o melhor efeito que tem. Então, assim, o dor pós-operatório praticamente. E paciente sem mioma, só com adenomiose Quando é adenomiose focal, focal, aí você consegue muito você bem. consegue? Quando, Quando é mesmo, difusa é mais o difícil, mesmo né? raciocínio dos miomas, né? Esses pacientes com mioma grande ou adenomiose difusa, a indicação primária hoje é embolização. Embolização. É. Que seria Agora sim, também. a embolização, o pós-operatório é terrível de Né, dor, é né? bem Porque a diferente. isquemia Isso, vascular dá muita dor. Então a isso. radiofrequência tem essa vantagem. A vantagem da embolização é essa, de tratar todos os miomas de uma De vez uma vez só. só. A gente na radiofrequência, a gente vai um E a um um. a um para fazer. Faz a punção do mioma, coloca a agulha no centro do mioma e realmente aciona a Aciona a radiofrequência para radiofrequência. aumentar a temperatura e causar esse processo de Você fica coagulação. vendo, Vê você completamente. vê ele sendo, encolhendo, ele Ele não encolhe na hora, na realidade, o termo seria que ele cozinha. cozinha. É, Ele é cozinhado pela pois temperatura é. 90 graus, né? A gente vê o vapor de gás sendo formado É. dentro dele. Quando a gente Ah, coloca a agulha, ele começa a porque formar 100 graus entra em ebulição, isso. a Aí célula aí rompe. você consegue ver ele sendo preenchido por vapor d'água. Vapor d'água. Da água que na realidade era dele Que na mesmo. água era dele mesmo, da própria Isso. célula. Eu não estou botando água lá dentro. A Ela água está estava lá, evaporando mas de a dentro da água. célula, pela Isso. temperatura, né? Isso. Menino, que coisa fantástica. E para ir, precisa assim, parecer cardiológico, É como exames de é, sangue, porque tem sedação, né? como é sob sedação, tudo isso precisa ser feito. Precisa ser feito, Hemograma, coagulograma. faz um pré-operatório básico, né, com hemograma e coagulograma, um parecer cardiológico, para ver se tem alguma contraindicação, e mais nada.
É muito tranquilo, né? É muito tranquilo, muito Será tranquilo. que vai substituir a laparoscopia e a embolização no Eu, tratamento eu, dos miomas ou vão ser métodos complementares? O que é que tu acha? Veio para ficar, tomar lugar? São métodos complementares e a gente sabe que a prevalência do mioma é É incrível. incrível, é É, muito chega de grande. 50% a 70% das mulheres e É, quando vai para a população negra ou asiática é mais ainda. ainda Mais ainda. Desses miomas, 50% tem indicação de tratamento, de né? É tratamento. outra coisa importante se lembrar, tá? Só a presença do mioma não significa que precisa tratar, né? Isso a gente vê, É, a gente é, quando se formou, a gente via, é, operou por quê? Por causa de mioma. E a gente sabe que é. grande parte dessas cirurgias não deveria ter sido indicada, os procedimentos. Mas ainda assim, você vê que nos Estados Unidos é feita de 200 a 300 mil esterectomias por ano. É muito, muito, É uma muito alto coisa assim, um volume incrível de de cirurgia. procedimentos, de cirurgia. E a cirurgia, a vida toda, foi tida como primeira linha para tratamento de mioma. E hoje a gente sabe que Não é mais a não é primeira mais a linha. primeira Não é linha. mais a primeira Hoje linha. a gente tem tratamentos medicamentosos É, hormonais que tem grande solução. Tem a embolização, você tem a a radiofrequência frequência. e a Mectomia miomectomia. E laparoscópica, né? até a miomectomia A robótica, né? robótica. Isso. Então, todo. E alguma coisa para endometriose? Alguma novidade aí nessa radiofrequência no tratamento de endometriose? Não, Ou não? a Para endometriose, não. radiofrequência Só não. adenomiose. Adenomiose, sim. Só adeno focal. O Adeno que a gente difusa, ainda não. faz para endometriose é aspiração com alcoolização, tá? Quando é um Quando é endometrioma, um endometrioma de ovariano, né? ainda Ou estão fazendo, né? uma coleção anexial. A gente evita fazer nas pacientes que estão em tratamento de Fertilização. fertilização. Geralmente nessas pacientes a gente só aspira o endometrioma, Porque então a tem gente a faz preocupação com a punção reserva e ovariana, né? aspiração. Nessas pacientes, geralmente no ciclo que ela está sendo estimulada, a gente aspira para poder não atrapalhar até a coleta de ósseo, quando se for o caso, É. e faz só a lavagem com soro. Mas as pacientes que não estão mais em tratamento de fertilidade, não tem mais tá com a situação A materna prole prole resolvida resolvida, a gente alcooliza também, coloca álcool absoluto dentro para poder para evitar a evitar nova recidiva. formação de novos endometriomas naquele lugar, né? Perfeito. Não, isso é fantástico. Endometriose é um problema, né? Isso é, Porque, assim, praticamente é cirúrgico, né? A laparoscopia. Então, tudo que for novidade para a endometriose será muito bem-vinda, porque a prevalência também é muito alta, né? A gente também tem muita paciente com dor por endometriose. Então, acho que se puder entrar alguma coisa aí para endometriose na radiofrequência, eu serei a sua fã. a parte uterina, como eu falei, é excelente. Tá? A parte É. de alça intestinal, na realidade, E acaba sendo radiofrequência, porque eles fazem a ressecção discoide, né? discoide. É, que é radiofrequência, né? É. Então, acaba É. Aí por isso que eu perguntei se tinha alguma coisa para não, mas pelve, para percutâneo, não. percutâneo, não. Não, Percutâneo, não. só o álcool. E me diz uma coisa, em relação a, mudando agora um pouquinho o nosso tema, em relação à mama, né? Porque as pacientes, elas chegam com muitas dúvidas, né? Quando é que eu faço uma core? Quando é que faz uma punção? Quando é que eu vou, né? Fazer uma mamotomia? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Sobre esses os procedimentos. procedimentos, né? Como é que ele é feito, para quem ele é feito. Os procedimentos guiados por imagem na mama vieram realmente para facilitar bastante a vida tanto do médico quanto da paciente, né? Então, bastante cirurgias Demais, que fazia demais. Muitas antigamente, né? cirurgias desnecessárias. Desnecessárias, né? Então hoje a gente consegue fazer bastante procedimento guiado apenas por imagem. E ultrassom aí é real time, né? Você vê a agulha se movendo para dentro da lesão, você identifica a lesão e consegue uma acurácia enorme. Em relação à diferenciação, esses tipos de punções, né? A punção aspirativa por agulha fina, ela é uma coleta citológica, né? Você faz uma espécie de raspagem realmente da lesão. Geralmente hoje não é indicada nas lesões sólidas de mama. Na mama a gente reserva a punção aspirativa por agulha fina para cistos, aspiração de De coleções ou cistos, coleções ou cistos, né? Às vezes uma cistos inflamatórios, galactocele com galactocele, leite, um abscesso. abscesso mamário. Isso. Praticamente a gente só faz PAF, que é essa punção na axila, né? Que a gente faz às vezes quando quer Para para estudar, estadiar estudar, prévia né? à cirurgia. Na mama geralmente são biópsias de fragmentos, tá? E Porque a aí, gente precisa do tecido, né? isso. Então, E até para pessoas que ter têm o imuno, isso. histopatológico, E né? hoje quase sempre com Imunistoquímica, imunohistoquímica, um um marcador marcador, para fazer tudo isso, precisa do tecido, não pode isso. ser só a célula solta, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem a citologia com o histopatológico, né? São coisas diferentes, né?
Então, para conseguir tecido, tem dois métodos hoje, a core biopsy e a mamotomia. A core biopsy você tira fragmentos isoladamente por vez, né? São fragmentos menores, Pequenininho, né? são menores, apesar que já são fragmentos bons que já dão para fazer E todo às esse vezes sai exame, inteiro, né? sai inteiro. Você vai tirar uma lesão e ela vai toda, né? E já a mamotomia é uma biópsia assistida a vácuo, A né, que a gente fala. vácuo. Então, assim, tem uma agulha mais grossa, você coloca a agulha próximo à lesão, ou geralmente abaixo da lesão, e o vácuo suga a lesão para dentro da cavidade da agulha e ela E vai vai laminando. laminando. Ela vai fatiando e tira várias fatias, e é uma amostragem bem grande, permitindo que E não haja também um sai, né, subdiagnóstico. Fernando? Isso. Muitos nódulos, Lesões até 1 centímetro, né? a- Eles conseguem, às vezes, tirar até todo, né? maiores que Até esse, né? maiores, né? Até Pois é. 2, Então, alguns casos, né? então, a principal indicação hoje de mamotomia, por exemplo, são os papilomas, né? Lesões papilares que eram indicadas em Antigamente era cirurgia. cirurgia. Isso. Hoje, as lesões papilares a gente consegue amostrar com bastante segurança, que não vai ser subdiagnosticada, né? Que é uma coisa que pode acontecer na core, né? Você imagina uma lesão de 2 centímetros, você tirar alguns raios dela, tem chance de uma parte que tinha Uma lesão mais mais grave grave não ser não ser amostrada. amostrada. É outra coisa você arrancar toda aquela parte ali, um volume maior, até em gramas de De tecido tecido. para ser estudado, e aí você não tem chance de ser subdiagnosticado. É, muito importante essa informação. E assim, outra coisa que não é aleatório, né? Porque às vezes algumas pessoas vão para a internet aí, doutora Ju, dá para fazer mamotomia nesses meus nódulos todinhos? Não, Eu digo, não, é guiada. veja, é guiado, é escolhido aquele nódulo específico, né? Não, porque eu não queria fazer cirurgia. Nem vai, porque uma mama com 10 nódulos, você não vai botar na cirurgia sem necessidade. Tem pacientes que têm mama super proliferativa, né? Isso, perfeito. E geralmente é bilateral, tem em grande quantidade, tem histórico na família. Muitas vezes você pergunta, a mãe tem, a avó tem. As pessoas às vezes acham que hoje existe uma fobia muito grande de câncer, né? É. O que nos ajuda muito nessa parte aí é a ressonância, né? Porque a ressonância, além da questão morfológica, como o ultrassom e a mamografia, tem a questão funcional. Você injeta contraste, tá? Então, ressonância de mama para Para ver a área esposa. hipercapitante, né? E aí você vê que, por exemplo, uma paciente dessa que você citou, com 10, Com 15 10, nódulos, 15 às vezes nódulos. só um nódulo capta, né? E é É, aquele ali que a gente vai biopsiar. exatamente. Então, aí a gente consegue escolher com precisão de qual nódulo tem o grau Escolher de feita suspeita para que a maior. gente consiga retirar ele. Ô, Fernando, me diz uma coisa, tá uma epidemia de ressonância para mama. As pacientes chegam porque elas veem na internet e todo mundo agora que chega aqui quer fazer ressonância de mama. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as indicações reais da ressonância de mama. Essa epidemia é porque a ressonância de mama é realmente o exame com maior sensibilidade, tá? Ele não tem a maior especificidade, mas tem a maior sensibilidade para o tumor de mama. A indicação real são os pacientes que têm alto risco, tá? Existem tabelas de estratificação de risco. Então, aqui, se você grosseiramente são aquelas pacientes que têm história familiar significativa, de mãe, irmã, ou até ela mesma já teve câncer de mama. E as pacientes com as mamas muito densas, Densas, essas mamas densas, densas, onde difícil análise. nessas pacientes a sensibilidade da mamografia e do ultrassom cai Às muito. vezes a gente olha a mama é toda branca. Isso, exatamente. Nessa aí está totalmente indicado É, fazer a ressonância, é. certo? Essas pacientes também, 4A, 4B, 4C que sigam, eu gosto também sempre de estar pedindo, porque você às vezes fica na dúvida, né, da lesão, se ela vai ser uma lesão, se ela é benigna, porque 4A, mais provavelmente ela vai ser benigna, teoricamente, né, pela percentual de malignização no 4A. Mas na dúvida, eu gosto sempre de pedir. Se foi 4, eu peço a ressonância. Acaba que essas lesões tornam a paciente um paciente De de alto risco. risco. Exatamente. Então É, ela volta a ser aquilo ali. Outra grande indicação da ressonância é na programação das pacientes que já têm diagnóstico, né? Então aquela paciente que já tem câncer de já tem mama, câncer de mama. e aí você quer saber se tem ou uma outra lesão multissegmental, multifocal, Multifocal. para saber exatamente a programação da cirurgia. Às vezes E pode muda, ter né? na outra mama, né? Pode ter inclusive na outra mama, pode estar invadindo uma parede torácica, uma cirurgia que você pensa que era fácil e aí você já muda, Já tem que fazer uma muda quimioterapia e tem que antes. fazer químio antes. É.
É isso. Também é melhor para avaliar a axila, né? E Então, às para vezes você já vê a axila, axila. sim. Então, na ressonância de mama você também Você vai vê ver bem, muito bem né? a axila. Vê bem a axila. Agora, o exame é meio desconfortável, né? Ela tem que ficar para baixo, com a barriga. Como é? Veja, o exame é feito em decúbito ventral, tá? Hum, A bobina de mama é uma bobina que parece uma rampinha. É uma rampa, ela deita em cima ela dessa deita rampa e tem os o dois local lugares da de colocar mama. a mama. Isso. E ela deita por cima da mama, ela é toda acolchoada. Na realidade, a posição é ruim porque, assim, pacientes idosos às vezes reclamam, né? Porque fica Reclamam, que decúbito fica ventral ventral. É, em média de 20 a 30 minutos. é em torno disso, Isso. é. E, como eu falei já Mas dá para antes, fazer uma sedaçãozinha para quem tem dá fobia, para né? fazer sedação. Para quem tem fobia. É assim, mas como é decúbito ventral, até a incidência de fobia é até É menor. menor, É, é porque ela entra no tubo, assim, deitadinha para baixo. para Então ela às baixo, vezes nem percebe que está dentro que do está lugar dentro do espetado. tubo. E tem a questão do contraste que eu falei para você, que tem que ser, realmente não tem sentido nenhum fazer. A única ressonância de mama que a gente faz sem contraste é para avaliar a A prótese. prótese. Integridade de É, prótese. porque Só às vezes isso. a gente. Hoje mesmo eu pedi uma para fazer lá na Clínica Lucilo Ávila, que é justamente isso. A ultrassom ficou na dúvida se tinha ou não tinha. Parecia ter. Aí eu digo, não, tá na dúvida, vamos fazer uma ressonância. Porque ela disse, doutora, eu tenho que ir para o plástico ou não vou para o plástico? Eu digo, se a ultrassom ficou na dúvida, eu também estou na dúvida, porque eu não vou, Isso. não tem como eu palpando, às vezes você perceber, né? Às vezes a gente percebe que tem deformidade. A paciente tem uma mama maior do que a outra. Você percebe que ela, doutora, murchou, Mudou. mudou. Aí você não, uma ultrassom sugerindo e a mama mudou, vai trocar a prótese. Mas essa mesmo hoje eu pedi para fazer a ressonância para justamente ver essa questão, né? É. E às vezes tem aqueles tumores escondidos, né, lá para trás, né? Aqueles tumores mais que você às vezes tem uma dificuldade, a mama tá bem para frente, o tumor tá lá atrás, é muito bom para esses casos também, né? É o exame Perto da mais. caixa torácica, digo assim. Sim, nessas incidências, nesses tumores mais posteriores, certamente em relação à A mamografia, que mamografia. inclusive corre o risco até de, mesmo você comprimindo, você Pois é, de perder você aquilo ali. perder, né? Então, realmente a ressonância tem uma acurácia maior em relação à mamografia nesses tumores posteriores. Em relação à mamografia também, houve uma polêmica no ano passado. Eu queria que você comentasse sobre isso, que queriam tirar as mulheres de 50 anos, abaixo de 50 anos, de fazer mamografia. Eu queria que você comentasse sobre isso. A mamografia ainda é o método de Ainda é triagem universal. universal, E né? até hoje é o único que provou que realmente E diminui a reduz mortalidade, mortalidade. né? Até porque ele consegue ser aplicado numa escala populacional, ao contrário de todos esses, né? Então é um método barato, hoje bastante seguro, tá? É uma coisa que é importante, que também houve polêmica quanto a Polêmica com isso. relação a isso. É muita radiação. A radiação vai dar câncer de mama. Não vai dar câncer de mama Esqueça, essa as radiação. máquinas hoje digitais conseguem usar uma fração da radiação que se usava no Muito menor. passado. Então é extremamente seguro, não se preocupa. Tanto é que nem hoje nem se preocupa com. Antigamente se botava protetor de Protetor de tireoide. tireoide. Nada disso existe e não tem sentido existir mais, tá? Então se tentou baixar para acima de 50 anos e não fazer mais após os 70, mas isso não tem sentido nenhum. No nosso país, 40% dos tumores de mama são abaixo dos 50 anos. É É muita uma incidência gente. enorme, enorme. É. Além disso, a gente está tendo uma longevidade, então, o paciente aos 70 tem expectativa de vida de mais 20, 30 Exatamente. anos. 30 anos. Então, não É. tem sentido também Ela passar o parar resto da vida sem fazer sem fazer mamografia. mamografia. Então, a mamografia é indicada, assim, a partir dos 40 anos de idade, pelo menos uma vez, pelo menos não, desculpe, uma vez ao ano a partir Uma dos vez 40 a anos. partir dos 40, né? Isso. É, porque ficou nessa polêmica, eu digo, ah, meu Deus, não é possível que vão Não, mudar isso, porque vai deixar descoberto um monte de gente, não. né? A gente ia perder a cobertura de um monte de gente num método sabidamente que reduz mortalidade. Então não tem sentido fazer isso, né? Ô, Fernando, e me diz uma coisa, e a jornada aí? Me conta aí, para quem se destina a jornada? A gente está na 27ª edição da jornada, tá? É uma jornada bastante consolidada aqui no Norte e Nordeste. A Sociedade de Radiologia de Pernambuco, eu tenho o orgulho e até a honra também de dizer que é uma das mais prestigiadas nacionalmente. Tanto é que o Congresso Brasileiro de Radiologia vai ser aqui de novo ano que vem, acho que pela É? quinta ou sexta vez. Que coisa boa.
A nossa sociedade vem desenvolvendo um excelente papel de educação continuada desde sempre, né? Desde a minha residência. Eu tenho uma gratidão muito grande pela sociedade por causa disso, né? Eu saí daqui para fazer o resto da minha residência em São Paulo e eu percebi uma diferença enorme para os outros residentes lá, colegas, porque eles estudavam para a prova Formação de título e eu tinha praticamente toda essa carga teórica pronta pela pela sociedade aqui, pelo sociedade. curso de educação continuada. Em relação especificamente à jornada, a nossa jornada tem tido um público crescente. O ano passado tivemos quase 700 participantes, Nossa, é muita o gente. que é um bom volume para Muita gente. radiologia, Para né? radiologia, muita gente. E tanto é que esse ano a gente mudou para o novo centro de convenções, vai ser no Expo. É? Então, assim, a gente Hum, tem essas novidades aí, procurando realmente. E além disso, estamos agregando outros cursos, como eu tinha conversado antes aqui previamente. A gente vai ter um curso de gestão de carreiras e até gestão de consultório, de financeira. Também um curso de inteligência artificial. Além disso, a programação ela é segmentada por especialidade. Então, assim, vai ter um bloco só de obstetrícia, ginecologia, um bloco de ginecologia, obstetrícia, um bloco mama. musculoesquelético. Nós vamos ter um hands-on de ultrassom dermatológico. Então, se alguém de uma especialidade, por exemplo, dermatologia, quiser eh, ter aulas sobre Essa é a tecnologia. tudo isso é possível de ser feito. Temos também inscrições específicas para E estudantes. estudante, sim, Estudantes também, obviamente as aulas não são destinadas para estudantes, né? As aulas são direcionadas para para o o público residente e para o radiologista. público radiologista, mas acredito que eles vão ter um grande proveito, sim, em ter contato com a nossa especialidade, E tá? quando vai ser a jornada? A jornada vai ser no dia 31 o curso hands-on e dia 1º e 2º de agosto. 31 de julho, 1º e 2º Segundo de de agosto. agosto. Certo. Então, minha gente, fica aí, ó, a dica, né, da Jornada Pernambucana de Radiologia. Vamos prestigiar, né? Importantíssimo esse evento para o nosso estado, para a nossa cidade, para a sociedade, para os profissionais. A gente tem que aproveitar. Às vezes o pessoal sai daqui para fazer curso fora, então a gente tem um evento maravilhoso aqui, Perfeito. né? Então, assim, tem mais a que prestigiar, e, né, para solidificar cada vez mais a sociedade, né? Lembrando que é até interessante o que você falou aí, porque a radiologia passou por um período, quando veio com a inteligência artificial e tudo Uhum. mais, muita gente correu da radiologia, né? Foi. Eu tô doida para saber disso também. Então, o que aconteceu é que a gente está no interstício agora, num meio termo, que está faltando radiologista, tá? Não só aqui, como o mundo afora. Uhum. Tanto é que eu tenho vários amigos meus que estão emigrando para os Estados Unidos, até sem E é validar diploma, porque eles estão de precisando de radiologistas radiologista lá. Então isso é uma realidade, tá? no mundo todo. Um último amigo meu que foi, disse que no setor que ele trabalha lá tem 27 brasileiros. Ele Nossa, lá no centro dos Estados Unidos está lá com 27 muita brasileiros. gente. Então É. a radiologia ainda é uma especialidade que está ainda com um déficit. Então acredito que vai mudar, é Pegando. uma das que vai mais mudar, sim. Mas tudo vai mudar, né? Quem tiver com medo da inteligência artificial É, tá quem tiver frito, com né? medo, tá frito, Porque porque veja, eu eu penso, acho que acho que não a tem nem inteligência artificial veio para agregar, isso, somar valor, não para dividir. Eu penso isso. muito assim. Eu acho que a questão humana da gente, a capacidade, o feeling, aquela coisa, né? Você fez tanta ressonância de pelve, que você tem essa imagem aqui, essa imagem eu já vi, essa imagem é suspeita, isso aqui eu acho que é, né? Você tem isso muito aguçado, né? Que a formação do radiologia lhe deu. Isso eu acho que a inteligência artificial jamais vai substituir, né? Não vai E o substituir isso contato, aqui, ó. é isso que eu ia dizer, e Essa o ausência de contato. fronteira, né? E o contato, que você pergunta à paciente, vê o que Isso. ela tem, onde é que ela Não, sente dor, é na mais à direita, é mais à esquerda. Você vai em cima, ela bota o dedo, você vai com o transdutor em cima, bota lá na ultrassom, né? Vocês pesquisam quantas e quantas vezes, às vezes você chega a paciente, doutor, eu tô com um nódulo aqui que eu palpei, você bota o transdutor em cima, né? é verdade. De onde a paciente tem a queixa. Então, eu acho que isso não, você não vai substituir. A gente não vai deixar de ter radiologista substituído por inteligência artificial, como não vai ter ginecologista que vai deixar de. Eu quero ver qual vai ser a inteligência artificial para fazer um Vamos ver. exame interno. É.
né? E ainda conversar e tirar as dúvidas de sexualidade, planejamento familiar, contracepção, não sei o que, numa consulta, não vai substituir. Não Assim, eu vai. acho que a radiologia talvez seja uma das que tem o maior potencial de mudança do dia a Mudança. dia, É. certo? Mas essa mudança, a princípio, eu não vejo como redução do campo de trabalho. Porque até aumento grande das indicações Então você vê, por exemplo, hoje dismenorreia. Aí as meninas tudo fazendo ressonância de pelve. É. Isso é meu dia a dia. Eu faço dezenas todos os Todos os dias. dias. Que é uma coisa que há 5 anos atrás eu não Não se fazia. fazia. Não fazia. Não se fazia. Não se fazia. Então, assim, a minha realidade profissional muda todos os anos. É impressionante, né? É. Eu pego minha carreira, a minha, que eu tenho 20 anos de formado, o que eu fazia há 20 anos é totalmente diferente do que O eu que você faço faz hoje. hoje? Aliás, o que eu fazia há 5 anos é totalmente diferente do que eu Eu fazia também. hoje. Não tem nada a ver. Eu também. Não tem Mudei nada a muita ver. coisa. Assim, é impressionante. Por É. exemplo, na época da pandemia, o que eu fiz de ultrassom obstétrico era incrível. Meu dia a dia era fazer ultrassom obstétrico um atrás do outro. Hoje em dia, às vezes, eu passo uma semana sem fazer nenhum. Então, assim, Varia muito, né? é incrível Em como. épocas, né, que drena mais uma determinada área para você do que outra, né? Isso, é. Eu confesso que a minha mudou também. Por exemplo, eu deixei de fazer obstetrícia, que eu fiz durante 25 anos, que assim, amo obstetrícia. Eu fiz mestrado e doutorado. Fiz doutorado, na verdade, meu mestrado foi em gineco, meu doutorado foi em obstetrícia. É uma coisa que eu fiz a vida toda, mas que chegou. Sabe quando fecha um ciclo? É, Fechou um ciclo e eu sou felicíssima, realizada com ginecologia, adoro o que eu faço. Então, assim, e hoje eu faço muito uma coisa que eu não sabia que faria há 10 anos atrás, por exemplo, que é a parte de estética íntima, de preenchimento, de laser, de radiofrequência, de clareamento, de não sei que o nem quê, existia de 10 anos. atrofia. Há 10 anos atrás não se falava muito nisso. E hoje eu tenho uma procura enorme no consultório dessas hoje, porque as coisas foram mudando, né? É isso, eu acho que Implante hormonal, a inteligência só veio para acelerar essas mudanças. acelerar as Acelerar essas mudanças. mudanças. Mas a demanda sempre vai existir, eu não tenho dúvida Eu disso. também não. E assim, na medicina, a gente está discutindo medicina porque É, nós somos médicos, né? Mas isso vem em todas as áreas, né? todas as áreas. Pessoal que, Todas as áreas. fotógrafo, É, tudo, arquitetura, arquitetura, engenharia, todas tudo, as áreas. direito, tá todo mundo discutindo inteligência artificial. É isso. Como isso vai somar na área de cada um, né? Como isso vai, o impacto que isso vai ter na área de cada um. Eu acho que é isso aí. Puxa de um lado, empurra para o outro, É, a gente vai se adaptando. mas Fernando, eu queria que você desse uma mensagem final, né? Olhando para esta nossa câmera aqui maravilhosa. O que é que você daria de mensagem final sobre o impacto, né, assim, da radiologia na vida das pessoas? O que é que você acha que seria uma mensagem assim, principal sobre a nossa conversa de hoje? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui o convite de Juliana, dizer que foi excelente poder mostrar um pouco da radiologia, do meu dia a dia, e a gente se sente aqui em casa, realmente sem Ah, fronteiras. E que essa questão de não ter fronteira com o médico que trabalha com a gente é importantíssimo. importantíssimo. A radiologia realmente permite Essa troca, essa né? É tão troca bom. A tão gente liga boa. para vocês, a gente aperreia, vocês dão Pois é, o retorno. contato que a gente tem também com o paciente é interessantíssimo. Então, mais uma vez, obrigado. E lembrem, no fim de julho, 31 de julho, Júlio, 1 e 2 de de agosto, a agosto. nossa jornada vai estar aí no Expo e vai ser massa. Eu quero receber todos vocês lá. Bom, minha gente, então, encerrando o nosso bloco de hoje, eu queria que vocês prestassem atenção nessa especialidade de radiologia, você que está aí nos assistindo e que não sabe de repente se vai fazer ou não, porque está com medo da inteligência artificial, porque acha que tem muito radiologista, está aí. A informação de que tem demanda, tem espaço para a radiologia. Não mude sua especialidade se você está pensando em fazer radiologia, tá? E para as outras pessoas, eu gostaria de deixar aí a nossa mensagem que existe a radiofrequência para os tratamentos dos miomas, que é uma tecnologia de ponta que você tem na nossa cidade. Você não precisa sair daqui, tem um profissional de excelência que faz numa clínica aqui próximo, né? Então, assim, fica aí a dica que talvez você não precise, de repente, de uma esterectomia, não precise de uma miomectomia, que você tenha acesso a uma tecnologia, né, mais conservadora no tratamento dos miomas, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Fernando, por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. E vocês compartilhem esse vídeo aí. E até o próximo episódio de Doutora Ju Sem Filtro.